Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito de estruturas de repetição. Os desvios de fluxo nos algoritmos eles são muito importantes. É através deles que um algoritmo então consegue resolver problemas mais complexos. A partir deles, então, um determinado algoritmo vai poder seguir um fluxo x, y, z e a cada execução, então, nós poderemos ter resultados diferentes a partir de um algoritmo. Afinal, é dentro dele que a gente vai escolher, então, se vai pelo caminho A, pelo B, pelo C, a partir dos valores de entrada ou resultados de processamento, tá? Essas estruturas de controle, então, responsáveis pelos desvios de fluxo, elas podem ser divididas em desvios condicionais, que são aqueles que a gente já viu, que tem a ver com se, se não, tá? E também as estruturas de repetição, que vão nos permitir que um determinado trecho de código se repita ou uma determinada ação se repita por um determinado número de vezes. Vamos ver alguns exemplos e ver o quanto é importante conhecer essas estruturas. Por exemplo, se nos fosse solicitado para escrever um algoritmo que imprimisse os valores de 1 a 5 de 1 a 1. Hoje, com o conhecimento que a gente tem visto nas últimas aulas, a nossa construção seria algo como: escreva 1, escreva 2, escreva 3, escreva 4 e escreva 5, certo? Então, nesse caso aqui, observem ali embaixo na execução, então, que eu imprimi 1, 2, 3, 4, 5 de 1 em 1. Nesse caso, então, podemos dizer que o nosso algoritmo atendeu aquilo que era solicitado, certo? Até aqui tudo bem, mas os algoritmos não são assim tão simples e os problemas que eu preciso resolver muito menos. Nesse caso, digamos que um outro enunciado ou um determinado problema pedisse que vocês imprimissem os valores de 1 a 1000 de 1 em 1. Em determinadas situações, é até possível que vocês tentassem, afinal de 1 a 1000 não é tanto, né? Eu poderia começar aqui bem devagarinho, escreva 6, escreva 7, e em algum momento eu ia chegar ao escreva 1000, né? Mas percebam que essa complexidade ela vai aumentando e a partir disso eu preciso pensar em alguma estrutura, alguma forma de automatizar essa contabilização ou de fazer um determinado código ser executado mais vezes, certo? Do que simplesmente imprimir 1000, escreva, né? Então, nesse caso, tá? Começam a surgir outras formas de eu criar essas repetições, esses fluxos, certo? Nesse caso, então, agora a gente vai trabalhar o conceito de estrutura de repetição. Elas permitem, então, basicamente aquilo que a gente precisa, né? Que são repetições de um determinado trecho de código por um número determinado de vezes. Como vocês podem dar uma olhada, elas se dividem em duas. Eu tenho a estrutura para ou for, para quem já conhece outras linguagens ou quer se aventurar, e a estrutura enquanto ou while, tá? Então, nesse caso, o para ele é mais indicado para quando eu vou executar repetições por um número determinado de vezes que já esteja definido, certo? Então, no nosso caso ali, a gente sabia que era de 1 a 1000. Então, eu sei quando vai começar e quando vai terminar. Então, esse é uma indicação do uso do para. O enquanto, por sua vez, ele está mais relacionado à questão das condições, né? Então, enquanto não estiver chovendo, pode brincar lá fora, certo? Então eu tenho uma condição que eu não sei em que momento vai mudar, tá? Então ela é mais indicada, esse comando é mais indicado para essas situações, sobretudo quando eu peço para o usuário digitar algo ou para executar enquanto um valor não alcança um determinado resultado X, tá? Agora, como é que eu faço para construir então essa minha estrutura de repetição? Basicamente, tá? Então nós temos o comando para, que vai ser traduzido para for quando vocês forem trabalhar com linguagens como Java ou Python. Eu preciso passar para ele uma variável de controle, que é a minha variável inicial, ou seja, o valor, a repetição vai começar a partir de que valor? Qual é a condição de parada e também de quanto em quanto esses valores vão ser incrementados, tá? Então, nesse caso, pessoal, vamos pegar aquele exemplo que nós tínhamos visto antes, né?
descrever um algoritmo, então, que imprime os valores de 1 a 1000 de 1 em 1. Então, no exemplo que a gente está vendo aqui, observem que nós implementamos, então, a estrutura para, e ela tem uma estrutura muito básica, né? Eu tenho ali o meu comando, e eu tenho os parênteses, então, para construir e passar os parâmetros, tá? E as chaves indicando que o que estiver dentro das chaves vai ser repetido naquele número de vezes, tá? Então, observem o que eu tinha falado antes. O primeiro parâmetro, então, é um ponto de inicialização de contagem, tá? A partir de quando que vai estabelecer, então, o início da repetição. Então, eu inseri aqui uma variável i do tipo inteiro que começa no valor 1. O segundo parâmetro é um critério de parada. Então, eu vou repetir enquanto i for menor do que 1000, tá? E, por seguinte, eu tenho um fator de incremento. I mais mais, a gente vai ver logo que i mais mais é igual a i mais 1, tá? Então, vai incrementar de 1 em 1. Qual que é o problema desse nosso algoritmo, tá? Eu vou implementar ele lá no nosso Portugal Studio e a gente vai identificar o que pode estar acontecendo aqui que não está correto, tá? Vamos fazer a transição para lá e nós vamos agora implementar o algoritmo com uma estrutura de repetição. Então, como eu tinha falado antes, imprimir um algoritmo de 1 a 1000, né? Então, vamos lá. Para inteiro i igual a 1, porque a gente quer começar de 1 até 1000, né? I menor do que 1000, que é o que tem no nosso slide, e i mais mais, tá? Então, esse é o caso em que eu quero imprimir o i, né? Qual que é o problema do nosso programa aqui? Eu vou executar ele e eu quero ver se vocês identificaram. Observem que foi impresso, está imprimindo aqui embaixo, né? E ele imprimiu os valores até 999. Por quê? Porque ele começou de i igual a 1 até o i, enquanto o i for menor que 1000. No momento em que o i é 1000, ele sai do laço de repetição, ele sai do para e segue a partir daqui. Certo? Então, o que é importante a gente cuidar? Qual é a condição que nós vamos estabelecer? Se nós queríamos, então, imprimir os valores de 1 a 1000. Então, considerando que tem que imprimir o 1000, eu preciso alterar lá o meu algoritmo para que ele imprima tanto 1 quanto o 1000. No momento em que for menor ou igual a 1000, ele imprime. Se for 1001, ele vai chegar aqui, vai incrementar, né? Na próxima execução, ele vai chegar aqui. I é menor ou igual a 1000? Não, é 1001. Então, pula para fora do laço, tá? Essa é a lógica que o nosso laço para vai adotar, então, para fazer a execução. Conforme vocês podem ver, tá? Então, além de tudo, tá? Existe uma novidade aqui do para, que é a questão do incremento i mais mais, tá? Que vai significar, então, que eu estou incrementando de 1 em 1. Isso, o i mais mais, é igual a i mais 1, tá? Isso aqui é a mesma coisa, é só uma forma mais simples de escrever. Professor, eu posso imprimir de 2 em 2? Sim, basta que você faça isso, ou isso, ou isso, ou isso, tá? Se a gente for imprimir de 10 em 10, vamos ver qual seria o resultado. Eu imprimi, vamos dar uma quebra de linha, né? Vou fazer aqui. Barra N, isso. Ó, agora ficou melhor, ele imprimiu de 10 e 10. Só que o que acontece? Não vai imprimir 1, 10, 20, né? Porque a gente está começando no 1. Então, ele começou 1, 11, 21, 31, 41. Mas verifiquem que eu incrementei os valores de 10 em 10. Então, isso é uma vantagem bastante importante quando eu for... Saber trabalhar com isso é bastante importante, tá? Então, voltando, pessoal, para o nosso slide, só para a gente ter um fluxo aqui para a gente seguir. Essa informação está disponível ali, então, em que eu posso então fazer o incremento de 2 em 2, 3 em 3, tá? Agora eu gostaria de fazer alguns exercícios com vocês para que a gente pense um pouquinho sobre o nosso programa. O primeiro deles é: imprima os valores de 0 a 20 em ordem decrescente. Então, se eu vou imprimir os valores de 0 a 20, eu tenho que considerar que eu vou imprimir o 0 e o 20, certo? Então, nesse caso, qual é a estratégia que eu vou adotar? Aqui nós imprimimos de 1 a 1000, tá? Então, o que a gente pode fazer também?
eu quero imprimir de 0 a 20 de forma decrescente. Então, eu tenho que imprimir de 20 até 0. Enquanto o i for maior do que menos 1, maior ou igual? Maior ou igual a 0. Tá? E aí eu vou decrementar. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu comecei o meu contador em 20. Enquanto o i for maior ou igual a 0, então eu quero chegar até 0. E o meu i é i menos menos. Da mesma forma que eu tenho i mais mais para subir um valor de 1 em 1, eu tenho i menos menos para decrementar de 1 em 1. Tá? Vamos ver se está certo esse algoritmo que eu fiz. Observem aqui embaixo a execução. 20, 19, 18, 1, 0. Então, está certo o algoritmo. Tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhe, pessoal. Mais do que decorar a estrutura do para, vocês precisam saber como usá-la da melhor forma. Nesse caso, a gente poderia ter feito aqui um algoritmo que incrementava de 1 a 20 e diminuía valores para que pudesse ser impresso ao contrário. Né? Então, ao contrário, ou seja, decrescente. Mas, dessa forma, se torna mais simples, se torna mais rápido. Tá? Então, é importante conhecer que isso aqui é um critério de parada, que isso aqui é o incremento, que isso aqui é o ponto de partida. Tá? Mas isso a gente vai fazendo, vai compreendendo e vai entendendo melhor a partir do momento que a gente faz exercícios, no momento que a gente vai praticando. Tá? Vou passar para a transição aqui. Vamos lá? Exercício 2. Imprima a soma de todos os valores compreendidos entre 1 e 1000. Agora a gente já complica um pouco mais. Né? Eu não quero imprimir o valor, eu quero imprimir a soma dos valores compreendidos entre 1 e 1000. Vamos lá para o nosso Portugal Studio e vamos fazer esse algoritmo. Então, a gente já sabia antes como fazer os valores de 1 a 1000, certo? Então, esse é o nosso primeiro ponto. A gente sabe que de i igual a 1, i menor ou igual que 1000, i mais mais, nós vamos obter, na verdade, os valores, então, que são de 1 a 1000. Agora, eu quero só imprimir a soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável soma, vou inicializar ela em 0. E aqui dentro eu vou fazer o quê? Soma vai, então, receber o valor i mais o que já tem em soma. Essa é uma estratégia bem interessante, tá, pessoal? Por quê? Eu estou dizendo que a cada execução do meu laço para, a minha variável soma recebe um novo valor somado a um valor que já tem lá. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma execução mais simples aqui, tá? Vamos fazer de 1 a 3. E aí eu quero que vocês, junto comigo aqui, acompanhem os valores da variável soma e da variável i. Tá? Eu vou puxar elas aqui para o inspecionador. Vamos lá. Então, soma recebe 0. I recebe 1. I chega aqui embaixo, né, na nossa execução da linha 8 aqui. Soma é igual i mais soma. Então, soma é igual 1 mais 0. Então, soma é 1. Na próxima execução, o i recebe mais um valor, incrementa. Então, agora o i é 2. Lendo a nossa estrutura aqui da nossa equação, soma é igual a i mais soma. Então, soma é 1, i é 2. Então, soma é igual a 1 mais 2, 3. Na próxima execução, se a gente for observar bem, aqui o nosso para sempre incrementa de 1 em 1, o i é 3, certo? Então, se soma é igual a i mais soma, soma é 3 mais 3, certo? Soma já é 3. 3 mais 3. Então, ele é 6. Então, no final da execução desse programa, soma, então, é 6. E é exatamente isso, né? 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6. É isso que a gente obteria se a gente somasse os valores entre 1 e 3. Então, está certo o nosso algoritmo. O que nós vamos fazer agora é alterá-lo de modo que a gente, então, saiba quanto seria a soma de 1 até 1000. Ele foi executado, tá? Como nós já estávamos com os valores aqui sendo inspecionados, observem que o resultado foi soma igual a 500, 1000 e 500. Tá? Então, o que aconteceu é que a nossa soma é igual a 500, 1500 e realmente o i parou no 1000. Certo?
Aqui eu estava inspecionando, mas vocês podem basicamente escrever, né, no final a soma, que eu acho que é o mais legal, tá? Então, nesse caso, pessoal, observem, eu não imprimi em momento algum o que estava acontecendo dentro do para. O para só permitiu que eu repetisse um determinado trecho de código e quando ele sai, soma continua com o valor que ele tinha aqui dentro, o último valor dentro do para. Então, o soma está ali, certo? Vamos voltar para o nosso último exercício. Vamos ver lá. O último exercício, então, é: quantos números compreendidos entre 1 e 1000 são divisíveis por 3? Legal, né? Vamos fazer a transição, então, para o nosso Portugal Studio, para nós podermos resolver esse último exercício, que é o exercício 3, né? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Eu quero aqui, então, imprimir os valores que são divisíveis por 3. Nesse caso, então, eu preciso fazer uma verificação. A gente já viu nas aulas passadas como fazer, então, para verificar se um valor é par, né? Então, se eu vou dividir, se ele é divisível por 2, resta 0. Se for, então, divisível por 3, o meu i for divisível por 3, então, o que eu vou fazer? Eu preciso, então, contabilizar se divisíveis, incrementar mais um, certo? Ao valor de divisíveis. Aqui eu chamo a atenção, antes de eu finalizar, para um ponto aqui. Nos exercícios anteriores, então, a gente fez soma igual soma mais i. Nesse caso, pessoal, a gente tem que também atentar para aquilo que é lógico, tá? Eu não estou querendo saber a soma dos valores que são divisíveis por 3. Eu estou querendo incrementar sempre que um valor for divisível por 3. Não é assim que a gente faz no cotidiano? 1 é divisível por 3? Não. 2 é? Não. 3 é? Sim. Então, primeiro valor. 6 é? Sim. 9 é? Sim. Tá? Então, são 3 valores de 1 a 9, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, eu vou incrementar, eu vou contar sempre que um valor for divisível por 3. Eu não vou somar ele com nada. Tá? Então, nesse caso, eu posso usar a mesma estrutura que eu usei para incrementar um valor lá dentro do para, i mais mais, que na verdade é a mesma coisa que divisíveis mais 1, tá? Mas é uma forma mais prática de a gente escrever, certo? Então, nesse caso, eu vou chamar para cá, eu vou escrever então aqui, escreva divisíveis, certo? Então, nesse caso, quantos serão os valores? Eu terei 333 valores entre 1 e 1000 são divisíveis por 3. Vamos supor que eu quisesse, então, verificar valores pares, né? Então, vou trocar aqui, se i dividido por 2 restar 0, então, os divisíveis vai ser alterado. Vou lá, 500. Faz sentido, né? Para o ímpar, de 1 a 1000, par, ímpar, então é um sim ou não, um sim ou não. Então, de 1 a 1000 eu teria 500, tá? O que eu peço que vocês prestem atenção? A forma como vocês vão tratar as variáveis dentro do para, tá? Então, no caso ali, quando a gente tem uma soma, faz uma soma. Quando é uma contabilização, é diferente. Não é só decorar a estrutura, pessoal. Tem que entender o que ela faz e entender o que a gente quer fazer, né? Nesse caso, como era muito claro no enunciado que nós não queríamos a soma, nós queríamos a contabilização, então era muito claro que eu ia incrementar sempre que eu encontrasse um valor divisível por 3 e não mais só somar, tá? Então, atentem também para outro ponto. Em momento algum aqui eu escrevi algo dentro do para. Eu não vou ficar imprimindo, é divisível, a não ser que o programa peça. Mas no nosso caso, ele só queria saber quantos eram. Então, é importante atentar para aquilo que o enunciado está pedindo para que a gente consiga resolver também o problema, certo? A estrutura para, pessoal, então, ela cria infinitas possibilidades. Por exemplo, usar um se dentro do para. Eu posso usar um se, um senão, vários se, eu posso usar um para dentro de um para, tá? Então, é importante que vocês conheçam essa estrutura e saibam utilizar ela também, tá? Então, nesse caso, mais do que decorar a estrutura, tá? Eu chamo a atenção de vocês que vocês precisam compreender ela, tá? Então, e a gente compreende ela a partir do momento que a gente começa a utilizar ela e explorar. Então, dessa forma, eu sugiro que vocês façam os exercícios que estão sendo propostos. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito, que vocês tenham bons estudos e até a próxima.